adversário é o Cianorte, que lá atrás, no passado, já complicou um pouquinho a vida do Corinthians, mas no final das contas o Timão resolveu a parada e agora as duas equipes se reencontram lá no Paraná. Vamos, Cianorte, acima deles. Corinthians e Cianorte voltam a se encontrar logo mais depois de 19 anos. Vão reeditar um duelo que aconteceu apenas 2 vezes, ambas pela Copa do Brasil de 2005, e que jamais foi esquecido pelas duas torcidas. No site oficial do clube paranaense, há este registro sobre os 3-0 da partida de ida, resultado que projetou a equipe nacionalmente. A goleada aconteceu em Maringá, no mesmo estádio do jogo de hoje, e teve até gol de bicicleta. Só que na volta, o timão de Teves, Carlos Alberto, Seba Domingues e Roger venceu por 5-1 no Pacaembu e seguiu na Copa do Brasil. Era apenas a 8ª partida do argentino Daniel Passarella no comando do Corinthians. Em comum com aquele momento de quase 2 décadas atrás, o fato do Timão também ter agora um treinador em início de trabalho. Antônio Oliveira fará o seu 4º jogo contra o Cianorte. O jogo contra o Cianorte que nos merece muito respeito e que nós vamos preparar de uma forma muito séria, muito responsável para podermos passar à fase seguinte, que é o que nós pretendemos. Antônio segue invicto no Timão. 2 vitórias e um empate heróico contra o Palmeiras com 9 em campo, que continua rendendo pelos gols no final e também pelo que Gustavo Henrique, improvisado como goleiro, e Ranielli evitaram praticamente no último lance do clássico. Vai ter que pagar o jantar? Não, a gente vai sair pra jantar junto, porque... Já jantou? Não, vou ter que pagar, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vou ter que sair pra jantar junto, porque o trabalho foi em equipe, não tem essa de um dever pro outro. Então vai ser rachar meia conta. Vai ser bom. Então tá bom. A equipe em Maringá deve ser diferente em relação àquela que começou o derby. Yuri Alberto sofreu uma fratura na costela. Pedro Henrique e Arthur Souza brigam pela posição no ataque. Já no gol, Cássio pode ser desfalque por causa de um trauma no quadril que ele sofreu também no clássico diante do Verdão. Se não entrar em campo, será substituído por Carlos Miguel, que nunca perdeu defendendo o Timão. Em 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Assim, um provável Corinthians no norte do Paraná deve ter Carlos Miguel ou Cássio no gol. Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano ou Hugo. Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro. Pedro Henrique ou Arthur Souza, Romero e Wesley. Ao contrário de 2005, os times vão se enfrentar apenas uma vez. O Corinthians pode até empatar para ficar com a vaga para a segunda fase, porque tem um ranking na CBF melhor que o do Cianorte. Dá-me para perceber aquilo que eu sentia, que tem um grupo de homens, um grupo de jogadores de grande qualidade e o futuro para nós só pode ser risonho. Olha, o mundo tá tão diferente hoje, não sei explicar. Agora, o mundo da Copa do Brasil, ele é relativo, porque poucos imaginavam que o Cruzeiro seria eliminado pelo Souza lá na Paraíba. E o Corinthians agora tá se reencontrando, tá num momento um pouco mais tranquilo. O Antônio Oliveira, o Tony da Fiel, está organizando a casa. E a gente vai ter mais uma demonstração do trabalho que vem sendo feito na Copa do Brasil diante do Cianorte. E que sirva de exemplo, você foi muito bem aí em relação a essa lembrança da eliminação do Cruzeiro, né? Claro. Então, assim, o Corinthians sabendo da responsabilidade, sabendo que o time grande que vai entrar em campo é o Corinthians, com todo respeito ao Cianorte, mas também, se a gente olhar com o olhar redundância do Cianorte, também é uma oportunidade de aparecer para o cenário nacional, fazer uma boa partida. Por exemplo, acabamos de falar aqui dos 2 gols do Danilo Bala. Acabou entrando no segundo tempo e decidindo o jogo. Então, assim, sempre é um jogo, volto a falar aqui sendo repetitivo, Leirão, a questão da primeira fase. Sempre é muito complicado. Porque os times têm a oportunidade de aparecer para o cenário nacional, divulgar alguns jogadores, falar da marca, falar dos patrocinadores, mostrar. E o Corinthians tem essa responsabilidade de tentar matar o jogo. Agora, pelo seu feeling. Que linda essa palavra. Pela sua experiência e acompanhando o Corinthians, quem será o titular nesta noite? Cássio ou Carlos Miguel?
Boa pergunta, hein, Loirão? O Cássio, ele saiu com aquela dividida com o Rony, que ele acabou sendo expulso, ele saiu meio que machucado. O Cássio estando bem, se ele não tem nenhum problema clínico, iria de Cássio. Não tem disputa pra você no gol? Não. O Cássio, pra mim, é o melhor. Óbvio que o Miguel, Carlos Miguel, né? Ele é muito bom goleiro, ele já provou isso quando teve a oportunidade, mas o Cássio estando bem, fisicamente e clinicamente, o Cássio é o titular. Agora falamos de Palmeiras, que está preocupado com o Campeonato Paulista. Cianorte e Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 20 horas, no Willie David, em Maringá, pela partida única na primeira fase da Copa do Brasil. Na primeira fase da Copa do Brasil, o regulamento determina que os visitantes tenham a vantagem do empate para se classificar. O dono do mando terá de vencer para avançar de fase. No cruzamento, quem passar de Cianorte vezes Corinthians encara o classificado de Olaria vezes São Bernardo, que duelam na próxima semana no Rio de Janeiro. Em 2024, o Cianorte tem 10 jogos no Paranaense, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O time soma 14 pontos e está garantido nas quartas de final do estadual. Isso porque, no fim de semana, o Leão do Vale ficou no empate por 2-2 contra o Maringá, no mesmo palco da partida contra o Timão. O Cianorte não chega no melhor momento, teve apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Apesar disso, o time está classificado de forma antecipada às quartas de final do Paranaense, garantido na Série D do Brasileiro em 2024. O Cianorte recentemente negociou a SAF com um grupo sul-coreanos, com investimento previsto de 50 milhões em 10 anos. Embalado por 3 jogos sem perder sob o comando de Antônio Oliveira, o Corinthians entra em campo buscando avançar de fase e garantir a primeira grande bolada pela participação na competição. A classificação nesta noite representará mais de 3 milhões garantidos no caixa do clube na sequência da temporada. O Corinthians soma 9 jogos neste início de 2024, todos válidos pelo Campeonato Paulista, sendo 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Antônio Oliveira tem algumas dúvidas para escalar o time titular do Corinthians nesta noite. O goleiro Cássio, com um trauma no quadril sofrido no clássico contra o Palmeiras no fim de semana, participou parcialmente de apenas do treino da véspera da partida. A tendência é que Carlos Miguel seja o titular. Outro problema para o técnico português solucionar está no ataque. E Yuri Alberto e Pedro Raul estão lesionados e fora da partida. Antônio tem apenas Arthur Souza, jovem que se destacou na Copinha deste ano, como opção para atuar como centroavante. Ele e Pedro Henrique, recém-contratado do Internacional, disputam posição. As laterais também podem sofrer mudança na partida desta quinta. Fagner, que deixou o clássico com dores musculares, pode dar lugar a Matheus França, na direita. Na esquerda, Caetano pode deixar a equipe para o retorno de Hugo. Provável escalação: Carlos Miguel ou Cássio, Fagner ou Matheus França, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo ou Caetano, Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Pedro Henrique ou Arthur Souza.